capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Deus de toda sabedoria e poder, Deus de graça, Deus de glória, Deus que está assentado no trono dos céus, que governa sobre tudo e todos, eu te rogo, Senhor, nesse instante, que por tuas misericórdias o Senhor nos socorra com o entendimento genuíno da tua palavra, para que tenhamos, ó Deus Todo-Poderoso, mais da tua graça, mais da tua misericórdia e mais da tua sabedoria em nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor, aquieta as nossas ansiedades neste momento, que possamos tão somente, Senhor, focar no que está escrito, que é a tua palavra, e assim alimentar o nosso coração para cada dia viver mais santos diante de ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo pão do céu que é a tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai, e todos nós digamos amém. Amém. Eu acredito que todos que estão aqui conheçam muito bem a história de Alice no País das Maravilhas. Já ouviram falar? Alice no País das Maravilhas. Em certo momento da história de Alice, ela está perdida pelo caminho. E perdida, ela encontra um dos personagens da história, que é o gato. E ao vê-lo, surge o seguinte diálogo entre Alice e o gato. O Senhor pode me ajudar? Diz Alice. Claro, responde o gato. Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Pergunta o gato. Eu não sei. Eu estou absolutamente perdido. O gato então responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Será se qualquer caminho serve? O Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse que o indivíduo que não medita sobre o seu destino final é um insensato. O indivíduo que faz da viagem da vida terrena uma finalidade em si mesma não é lógico, mas incoerente. Pois bem, é com o propósito de não nos encontrarmos entre estes indivíduos insensatos e incoerentes, que nunca param para pensar nos seus destinos finais, que nós estamos exatamente considerando esse texto. Nosso Senhor, Ele nos traz a figura de um homem à frente de uma bifurcação. Duas portas, dois caminhos estão à sua frente. Ele tem de tomar uma posição de um deles. Este homem tem, no mínimo, de saber para onde o levará cada um desses caminhos à sua frente. Ele não tem uma terceira opção, uma terceira via. Ele também não tem como ficar inerte, num campo neutro, acreditando que estará seguro para sempre. Não. Há dois caminhos à sua frente, e ele tem de optar por um, e isso é irrevogável. Todavia, antes de qualquer posição tomada, esse homem precisa saber como são esses caminhos,
como funciona, o que espera ele ali em algum desses caminhos. No domingo passado, os irmãos vão de lembrar que consideramos detidamente o que significa cada porta e cada caminho. Nós consideramos aqui as exigências feitas de cada caminho e a forma de se permanecer neles. Hoje, nós queremos considerar o ponto mais sensível apenas do versículo 13, que nós acabamos de ler. Nós consideraremos a partir de agora justamente o fim a que conduz a porta larga e o caminho espaçoso. Por isso que você não pode perder essa mensagem de hoje, e nem a de domingo que vem, porque na de domingo que vem nós estaremos tratando sobre o destino a que leva a porta estreita e o caminho estreito. Mas hoje nós vamos nos focar aqui no versículo 13. Veja comigo o versículo 13 que diz: entrai pela porta estreita. Aí Jesus completa: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Observe, a porta e o caminho largo são o estilo de vida fora da vontade de Deus, o estilo de vida que não reconhece e nem se compromete com Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Qual é o ponto de reflexão aqui? O ponto de reflexão aqui é o destino a que esse caminho espaçoso, essa porta larga conduz. Nosso Senhor quis deixar isso bem destacado, que seguir por este caminho espaçoso é seguir a destino da perdição, da condenação eterna. Inúmeros são os que estão caminhando neste caminho largo, sem parar um só instante para meditar e refletir onde esse caminho vai dar. Onde tudo isso vai parar com as suas vidas? Estão como Alice, perdidos, querendo achar um caminho. Claro, meus irmãos, que o caminho largo, que a porta larga, ela é bem mais atrativa para nosso coração caído. Claro que ela é muito mais encantada. Sabe por quê? Porque nesse caminho largo, por exemplo, os jovens encontram satisfação sexual fora do casamento e ninguém diz nada. Nessa porta larga se encontra entretenimento sem limite, cúmplices de nossas rebeldias, amigos de farras, colegas de aventuras carnais. Nesse caminho espaçoso, os homens de meia idade encontram o fulgor do adultério, a soberba da conquista material, o orgulho acadêmico, a ostentação da luxúria sem reprovação de ninguém. Nesse caminho largo, para vocês terem uma ideia, os mais velhos são levados a crer que devem sempre agir como rapazinhos e como mocinhas, se vestindo como rapazinhos, como mocinhas, namorando meninas novas, meninos novos, dando uma de garotão, de boizinha, como se diz aqui. Nesse caminho largo, é esse estilo de vida que se torna muito mais atrativo para o nosso coração pecaminoso. Nesse caminho, ninguém é levado a considerar, a pensar, a ponderar sobre o seu fim, sobre o final dessa caminhada, do que lhe aguarda lá no final da estação. Simplesmente está todo mundo caminhando e caminhando e caminhando, e como canta lá o pagodeiro, deixa a vida me levar, vida leva eu. O que vale no caminho largo é o aqui e agora. É assim que muitos pensam lá. A preocupação dessas pessoas é apenas com os prazeres sentidos durante o caminho. Tudo que for contra as emoções, contra as alegrias pecaminosas, contra as satisfações carnais, é absolutamente descartado.
Aos olhos do mundo não há nada de errado. Não há nada de errado no sexo fora do casamento. Não há nada de errado em muitos pecados que nós sabemos que são terríveis diante de Deus. Lá fora é tudo muito normal. E segundo eles, Deus não se incomoda com isso. Afinal de contas, Deus é amor. E como Deus é amor, Deus quer apenas que nós sejamos felizes. E isso é um ledo engano. Porém, é isso que nós temos no caminho lá. Existe um teólogo chamado De Acaso, e ele disse o seguinte: o trágico é que pessoas sensatas, em todos os outros aspectos, ficam tão encantadas com a amplidão e a popularidade desse caminho, que nem pensam no destino para onde estão indo. Nem pensam. Tudo que elas acreditam é que no final Deus não vai destruir tantas pessoas assim. Então veja, há uma falsa crença na salvação universal de todas as criaturas hoje, que até o diabo no final dessa caminhada da vida será salvo e ficará bonzinho. O que importa é viver o agora e pronto. Não devemos nos preocupar com a eternidade. Não devemos nos preocupar com o fim dessa estrada. Devemos apenas viver e ir vivendo. Mas se houver algum juízo, aí este será no purgatório. Já ouviram falar de purgatório? Como ensina falsamente a Igreja Católica Romana? Onde se houver algum juízo, eu vou para o purgatório e eu passo um tempo ali queimando os pés em fogo baixo e depois eu vou para o céu. Mas se não houver purgatório, nós temos também a doutrina dos espíritas, que diz o seguinte: que nós teremos uma segunda chance, nós reencarnaremos e voltaremos para essa vida para ver se a gente melhora. Certa feita eu estava conversando com um colega, ele muito espírita, e ele me disse assim: quando na vida passada eu estava lá eu era um carrasco senhor de engenho, e eu maltratava muito os escravos. Então eu recebi uma segunda chance e vim para essa vida para poder ver se eu melhoro, vir um espírito de luz. Por isso que eu vim como agente penitenciário. Eu disse: mas espera ainda, se o sofrimento aqui te melhora, era para tu ter vindo como preso, não como agente. Então, as pessoas vivem sem a menor preocupação com a ideia de perdição eterna. O apóstolo Paulo disse que os homens deste caminho largo, na prática de suas obras más, não somente as fazem, como aprovam os que assim procedem. Jesus também disse que os homens lhe rejeitam porque amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. João 3,19. Portanto, os homens nesta porta larga, os homens nesse caminho espaçoso, eles amam as trevas. Eles amam a vida na devassidão. Eles amam a vida na luxúria, no poder corrompido, nos vícios, na glória humana. E tem tudo isso, sabe o quê? Como um caminho normal e inocente. Eles amam isso. Há muito tempo atrás, eu fiz um curso de missões e de evangelismo, e lá nesse curso de missões, nós fomos ensinados que os homens estavam no mundo agonizando em pecado, tristes, agonizando, tudo que eles queriam um salvador. Quer nada! Eles amam o pecado, eles amam a devassidão, eles amam aquilo mesmo, eles estão lá porque gostam. E se Deus não vier até eles e salvar o coração deles, eles vão continuar lá, como tapuru numa bicheira. Gostam. Como urubu na carniça. Gostam. Porque é da nossa natureza gostar do que não presta. Todavia, o que os homens acham de normal e inocente,
O final desse caminho largo, o final dessa porta larga que parece tão normal, tão natural, tão puro, tão inocente. Ouça isso: o final é o juízo de Deus, é a ira de Deus, é a condenação eterna, é a perdição eterna. É o final desse caminho largo. Abra sua Bíblia comigo rapidinho em Provérbios 14. Veja o que o sábio disse aqui para nós. Provérbios 14. Você encontra Salmos. Logo colado com Salmos é o livro de Provérbios. Esse texto também vai se repetir em Provérbios 16, 25. O mesmo texto. Mas veja o que o sábio disse aqui. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, mas ao fim, dá em caminhos de morte. Porta larga, o caminho espaçoso, tudo parece muito inocente, muito normal, mas ao final são caminhos de morte. O que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 6? Romanos capítulo número 6. Esse texto é clássico. É um texto clássico. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, mas o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém recebe o salário no começo. A gente sempre recebe o salário no final. Você trabalha o mês inteiro, então você recebe o seu salário. O salário do pecado é a morte. No final desse caminho espaçoso, no final da estrada por onde você entrou nessa porta larga, está a morte. Atente para o que eu vou dizer. Eis o verdadeiro preço a ser pago por aqueles que hoje palmilham o caminho espaçoso. O salário recebido ao final da caminhada na porta larga é a morte eterna, o inferno eterno, o juízo eterno de Deus. Ou vocês acham que Deus não vai honrar a sua palavra? Se Ele disse que é perdição, vai ser perdição. Existia um falso profeta na Bíblia chamado Balaão. Balaão, ele foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar a Israel. E quando ele estava profetizando para amaldiçoar Israel, ele fez o seguinte pedido. Abra sua Bíblia comigo em Números 23. Coloque seus olhos sobre esse texto, por favor. Números, capítulo 23. Dos versos 7 a 10. Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 23. Nós vamos ler dos versos 7 ao verso de número 10. Números, fica bem no começo da Bíblia, irmãos. Você pega de Gênesis, aí vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Viu? Capítulo 23, versículos 7 a 10. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Olha o pedido que ele faz: que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele.
que eu morra a morte dos justos. Observe, tudo o que ele queria no final de sua vida era morrer a morte dos justos, e que o seu fim fosse como o dos justos. Mas você sabe o que é que está escrito em outros textos da palavra a respeito desse homem? Eu quero lhe convidar junto comigo a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Olha onde ele foi aparecer de novo. Segunda carta de Pedro. Você pegar aí, já é lá no final da Bíblia. Você pega Apocalipse, aí você vem voltando. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João e 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro, versos de número 15 e 16. Pedro estava justamente exortando a igreja para ter cuidado com os falsos obreiros, com os falsos mestres, obreiros de mau caráter. E aí, quando chega nessa parte, Pedro vai falar o seguinte. Veja o que diz, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos de número 15 e 16. Abandonando o reto caminho, esses obreiros abandonaram o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber que um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. A jumenta a falar com ele foi juízo de Deus, certo? E veja só, ele amou o prêmio da injustiça. Ele amou, ele não fez aquilo forçado, ele amou. Agora vá para a carta de Judas. Pode seguir adiante aí como quem vai para Apocalipse. É nessa mesma reta. Pode seguir adiante, você vai encontrar Judas aí no pezinho do Apocalipse. Aqui em Judas, no versículo número 11, olha o que Judas fala que existia no espírito, no coração de Balaão. Ai deles, também falando contra os falsos mestres. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Lembram de Caim? Matou seu irmão, homicida. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha como esse homem é tratado agora, como ganancioso. Aquele homem ganancioso, cheio de ganância, com espírito ganancioso. Mas não satisfeito, vamos para Apocalipse agora, capítulo número 2. Apocalipse 2. Versículos número 14. Quando Cristo escreve à igreja em Pérgamo, e Jesus denuncia justamente isso aqui. Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Olha quem era Balaão. Olha como ele ficou conhecido na história. Como ele poderia morrer a morte dos justos se ele não viveu a vida dos justos? Como ele morreria a morte dos justos se ele viveu o tempo todo em pecado contra Deus? Se ele viveu o tempo todo se comportando de forma pecaminosa? Então há uma fantasia muito forte aí fora de que quando você morre automaticamente, você já vira santo e está no céu. Automático. O camarada passou a vida inteira longe de Deus, afastado de Deus, rejeitando tudo que é de Deus, rejeitando o Evangelho, rejeitando as Escrituras,
falando mal da igreja, falando mal dos crentes, falando mal de todo mundo, de pastor, de Bíblia, de tudo. Aí quando morre quer ir para o céu de Deus. Quando morre quer estar entre os justos. Como é que estará entre os justos? Se ele não viveu como um justo. Como é que esse homem vai conseguir nos céus se comunicar com Paulo, por exemplo? Que conversa um homem desse vai ter com Pedro, com João, com os grandes santos da história? Que conversa! Como é que eles vão conversar? No céu tudo é puro, no céu tudo é santo, no céu tudo é amor, no céu tudo é glória e honra ao nome de Deus. O homem viveu a vida inteira num comportamento de desonra a Deus, de desrespeito a Deus, de completo escárnio e zombaria do nome de Deus. E como que ele vai chegar agora no céu e encontrar um céu todo preparadinho para ele? Deus porventura é trouxa? Jamais! Ele viveu a vida toda andando no caminho largo, aí no final quer ir para onde estão os que caminharam no caminho estreito? Como assim? Meus amigos, Balaão é a representação ideal do homem moderno. Vive sem refletir sobre o fim de sua vida, acreditando que ao final tudo será resolvido sem burocracias. Sem burocracia. O homem moderno é um verdadeiro sem noção do fim do caminho que está vivendo. Talvez você que está me ouvindo aqui hoje, viva como Balaão na sua vida particular. Viva como Balaão, sem reflexão alguma de onde vai parar lá no final da vida. Não leva em conta o atributo da ira de Deus contra o pecado. Não leva em conta de que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele há de colher. Talvez você esteja vivendo como Balaão. Não para um segundo sequer para meditar nos avisos que as Escrituras estão dando sobre o fim dos ímpios, o fim dos que vivem no caminho largo. Então nós acabamos de ver um aviso. Nós vimos que Balaão viveu a vida toda em pecado e quando morresse, queria morrer a morte dos justos. Não vai. Não vai. Não é simplesmente porque eu estou dizendo, é porque a palavra disse que não vai. Mas veja outro aviso. Veja outro aviso das Escrituras, para que você se livre da ira de Deus, do juízo de Deus sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo número 16. Um texto clássico. Lucas 16. Lucas 16, do verso 19 em diante. É um texto clássico. Veja do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai,
Olha como ele entendeu o aviso, já era tarde demais. Eu te imploro, verso 27, que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja, eis aqui um homem que não atentou para o fim do caminho que estava caminhando. Tudo no caminho espaçoso lhe era atrativo. Tudo era atrativo em seu caminho de riqueza. Tudo era permitido por seu dinheiro. Tudo parecia direito e inocente. Tudo era abundante. Tudo era meio que especial na sua estrada da vida. O sucesso financeiro esse homem tinha. A fama entre os seus pares. O luxo, as roupas, riquezas, joias caríssimas, saúde. Veja, todos os consolos desta vida se faziam presente na vida daquele homem. Entretanto, ao mesmo tempo em que ele vivia regaladamente com todo esse luxo, lá estavam Moisés e os profetas anunciando o fim desse caminho, pregando conversão, arrependimento de pecados, e ele não se convertia, não queria nada com o caminho estreito, nada com a porta estreita. O fim daquele caminho espaçoso para esse homem rico, para esse homem milionário para a época, o fim daquela porta larga foi a perdição eterna, e não teve mais jeito para ele. Pergunto a vocês que me ouvem: Moisés e os profetas não continuam anunciando sobre o inferno, sobre a perdição, a ira de Deus para nós hoje nas páginas da Bíblia Sagrada? Porventura Moisés e os profetas estão calados? Não. Pergunto: não é isso que nós estamos fazendo todos os domingos no púlpito dessa igreja e no púlpito de outras igrejas sérias, tentando alertar a todos do final que o caminho largo conduz? Caro amigo, ouça-me em nome de Deus e das Escrituras. Se tão somente meditássemos bem sobre o que é o inferno, de verdade, sobre o que é o inferno e os tormentos que existirão ali, urgentemente nós cuidaríamos de sair desse caminho largo e passar para o caminho estreito. Urgentemente. A natureza dessa perdição é eterna. Ela é o resultado final da ira de Deus. Quando Deus se manifestar com toda a sua ira contra o pecado e contra toda sorte de maldade praticada contra seu santo nome. A ira de Deus, ouça isso, a ira de Deus, ela é um de seus atributos, e ela goza de eternidade, tanto quanto o amor de Deus. Olhe para cá. Ela goza desse atributo de eternidade. O amor é eterno, a santidade de Deus é eterna, a bondade de Deus é eterna, a justiça de Deus é eterna, e a ira de Deus é eterna. Então, se a ira dele é eterna, significa que quando ele for punir o pecado, ele vai punir eternamente o pecado. Quem estiver lá no quinto dos infernos não sairá mais de lá, porque ali está a ira de Deus. Ouça o que eu vou dizer. Se a ira de Deus é eterna, a sua punição ao mesmo tempo é eterna. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Não tem como tirar. Não tem como. Não, porque Deus é mais amor
Deus é mais bondade. Verdade, Deus é amor, Deus é bondade, mas também Deus é ira. Você que é humano, veja o que Jesus disse lá em Mateus. Não precisa abrir, apenas lembre do que eu preguei aqui alguns domingos atrás. Nós pregamos e falamos: vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Aí eu digo: nós, irmãos, também nos iramos contra nossos filhos. Aí Deus não se ira, é só bondade e amor o tempo todo. Nós fazemos chacota com a cara de Deus, nós zombamos de Deus, nós escarnecemos de Deus com os nossos pecados, com as nossas maldades, perversidades de coração. Quebramos 10 mandamentos todos os dias, praticamente, quebramos. E aí vocês querem que Deus deixe tudo isso para lá? Não. A ira de Deus é eterna. E quem for experimentar da ira de Deus eterna, experimentará uma punição de caráter eterno, para sempre. Me prove, pastor. E eu lhe provo. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 66. Isaías 66. Versículo de número 24. Isaías 66, verso de número 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Contra mim aqui é o Senhor que está dizendo isso, que prevaricaram contra o Senhor. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Olha a descrição do inferno: os que prevaricaram contra o Senhor, os que viverem em desobediência, os que viverem em rebeldia contra Deus. Olha o final deles: estarão lá naquele lugar onde o verme nunca morrerá e nem o seu fogo se apagará. Isso é terrível, irmãos. Agora dê um salto comigo para o livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo número 9. Marcos 9. A gente não pode, irmãos, ouvir sobre a ira de Deus e não tremer. A gente não pode pôr os nossos olhos sobre esse texto e achar que tudo isso aqui é uma fantasia, porque não é. É um fato. Deus disse, e o que Deus disse está dito. Marcos 9, verso de número 43 e 44. Marcos 9. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, veja, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Lá no inferno não morre o verme, e nem o fogo se apaga. Aqui em Mateus, venha comigo para Mateus capítulo número 25. Jesus começa a falar sobre o grande julgamento, onde ele separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele mandará à sua direita, e os bodes, ou cabritos, segundo tem outras traduções aí, à sua esquerda. Mateus 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Perdição eterna. É isso que você quer no final da sua vida? É isso que você quer no final da sua caminhada? Se perder eternamente? Viver debaixo da ira de Deus eterna?
eternamente, sem poder nunca mais sentir sequer o frescor da água. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Existe um pregador americano, já morreu, ele era do século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Irmãos, eu li um sermão desse homem com o título O Céu, Universo de Caridade e o Amor. Eu li um sermão desse homem, eu li esse sermão, aliás. E a primeira vez que eu li esse sermão, irmãos, eu tremi. Eu tremi quando ele começou a descrever o inferno. Quando ele começou a de fato dizer como é que vai ser o inferno, segundo o que a gente conhece. E eu copiei um trecho desse livro que diz o seguinte: veja ele descrevendo o inferno. Olha como ele descreve o inferno, preste atenção. Tudo no inferno é odioso. Ali não existe um só objeto que não seja odioso e detestável, horrível e aversivo. Ali não se vê sequer uma pessoa ou coisa que seja deleitoso ou gracioso. Nada que seja puro, ou santo, ou aprazível, mas tudo ali é abominável e repelente. Ali não há seres, senão demônios e espíritos condenados que se assemelham aos demônios. O inferno é, por assim dizer, uma vasta cova de serpentes sibilantes e peçonhentas. Ali vive a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e com ele toda a sua progênie. Ali estará o orgulho, a malícia, a inveja, a vingança, a contenda, sem qualquer restrição, em toda a sua interminável fúria, jamais conhecendo a paz. Os seus miseráveis habitantes morderão e devorarão uns aos outros, e também serão inimigos de Deus e de Cristo e também dos santos. Os que, em sua perversidade sobre a terra, foram colegas e tiveram uma amizade carnal entre si, ali no inferno, não manterão sequer uma aparência de amizade, mas existirá entre eles ódio completo, contínuo e sem dissimulação. Visto que sobre a terra promoveram pecados recíprocos, assim agora no inferno promoverão punição recíproca e eterna. No inferno você vai procurar um amigo e você não vai ter. No inferno você vai procurar uma gota de amor e você não vai ter. No inferno você vai procurar uma gota de misericórdia e você não vai achar em lugar nenhum. No inferno não haverá um pingo sequer da graça de Deus. No inferno você procurará um sorriso e não vai encontrar ninguém sorrindo, porque está todo mundo agoniado, atormentado nas chamas. No inferno você vai pedir 5 minutos de paz e você não vai encontrar 5 minutos de paz. No inferno serão tormentos eternos, chamas eternas, o diabo atentando, o diabo ali agonizando os que estarão ali, junto com seus demônios. É a este lugar que a vida vivida no caminho largo e na porta larga do pecado conduz. É a este lugar, a este tenebroso inferno, a este tenebroso lugar. Eis que Moisés e os profetas estão falando hoje. Eis que Moisés e os profetas eles estão pregando, falando ao coração dos homens, a fim de que você lute para sair do caminho largo em que você se encontra, jovem, Senhor, senhora, Senhor, e que você venha para o caminho estreito. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Você não é obrigado a ir para lá. Você não é obrigado a ir para lá. Cristo alertou dizendo que muitos são os que acertam com a porta larga e com o caminho espaçoso. Entretanto, você não é obrigado a estar entre esses muitos. Sabe aquele ditadozinho que a mãe da gente dizia quando a gente era criança? Você não é todo mundo. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo.
né? Eu já ouvi muito. A mãe que eu digo, tá? Você não é todo mundo. Então ouça, meu amigo, você não é todo mundo. Você não é obrigado a ir para o inferno só porque a massa está indo, porque uma multidão está indo para lá. Não! Rompa com isso. Pare com isso. Você quer iniciar o próximo ano andando ainda pelo caminho espaçoso, mesmo sabendo a partir de hoje o fim que ele vai dar? Eu pergunto a você, responda com toda sinceridade: todos os seus projetos para 2020 estão de acordo com a porta larga ou com a porta estreita? Você quer continuar seguindo como cantou AC/DC, a CDC, numa autoestrada para o inferno? O que eu faço, pastor? O que eu faço? Jesus disse, versículo 13: entrai pela porta estreita. Entre enquanto é tempo. Pergunto, o que é que você ainda está fazendo fora da porta estreita? O que é que você ainda está fazendo dentro desse caminho largo? O que é que você ainda está fazendo? Arrependa-se dos seus pecados, confesse com a sua boca e creia no seu coração que Jesus é Senhor absoluto. Se comprometa diariamente em viver a sua vida para Ele, em desgastar o seu restinho de vida que você ainda tem para Ele, e assim esteja firme no caminho estreito. Mas, de repente, alguém diz: bem, pastor, esta mensagem não é para mim. Esta mensagem não pode ser para mim, porque eu já saí do caminho largo, eu já entrei pela porta estreita, eu já fui batizado, eu já participo da mesa da ceia, já sou crente. Bem, glória a Deus se essa for a sua realidade, graças a Deus por isso. Mas se essa é a sua realidade de fato, então guarde o que Paulo falou. O que foi que Paulo falou? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Primeiro aos Coríntios 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você já está no caminho estreito, tenha cuidado para não sair do caminho estreito e se encontrar no caminho. Lute por isso. Lute. Não adianta estar no caminho estreito, mas vivendo como se estivesse no caminho largo. Vivendo como se estivesse no caminho largo. O fim do caminho largo é a ira eterna de Deus. E você não é obrigado a sofrer esse juízo. Você precisa apenas entrar pela porta estreita. Vamos ficar de pé. Se essa mensagem falou ao seu coração e você quer conversar a respeito da sua salvação, me procure logo após o final e nós conversaremos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Se você ainda não entrou pela porta estreita, essa é a hora. Ore a Deus pedindo agora que Ele conduza seu coração para entrar por essa porta. E se você já é crente, peça ao Senhor mais firmeza na sua alma, para você jamais abandonar essa querida e amável porta estreita. Essa maravilhosa e especial porta estreita. Bendito